Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então eu vou estar deixando uma palavra que Deus tem falado muito comigo. Ele tem tocado no meu coração em momentos que a gente mais precisa, né? Não que a gente não precise do Senhor, a gente precisa de Deus todos os dias da nossa vida, mas tem momentos que a gente mais necessita de ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar conosco, falar em nosso coração. Deus vai lá e fala. Está em Marcos capítulo 4, versículo do 35 a 41. Essa passagem é bem conhecida e Deus tem falado muito comigo que Jesus, ele acalma a tempestade. E fala assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que se já enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se tenda que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tímidos? Porque ainda não tendes fé? Ainda não tem fé? E então sentiram um grande temor, e dizendo uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa palavra fala muito comigo que Jesus, ele estava no barco e estava uma grande multidão, que eram os discípulos de Jesus também no barco, e Jesus estava dormindo. E os discípulos ficaram com medo, pois havia um grande vento sobre aquele barco, um grande vento. As ondas começaram aumentar o barco, começaram a passar por cima do barco, as ondas do mar. E aqueles discípulos, ele ficou com medo, porque as ondas ia afundar eles, né? As ondas eles iam morrer ali, porque daí eles iam se afogar, né? Mas eles ficaram com medo, ficaram desesperados. E Jesus estava dormindo no barco, e ele foi acordar, os discípulos foram acordar Jesus. E o momento que os discípulos foram acordar Jesus, mestre, você não vê que nós vai afundar? Vai afundar. E daí Jesus falou: por que vocês estão com medo, para os discípulos? Porque eles estavam com medo, né? Estavam desesperados com aquelas ondas. E daí Jesus falou assim para os discípulos: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Porque Jesus quis que eles ficassem, tendo fé, né? Vai ficar com medo de uma onda, de um vento forte? Eles ficaram com medo. Mas Jesus falou: por que homens de pouca fé? Porque eles ficaram desesperados. Em vez de eles colocarem a confiança deles, né? Dos discípulos em Deus, eles ficaram com medo. E é normal a gente ficar com medo, né? É normal a gente sentir medo, todo mundo sente. Mas o nosso medo não pode ser maior do que nossa confiança em Deus. E daí eles ficaram com medo e desesperado. E Jesus falou assim: cala-te. Ele aquietou aquelas ondas, Jesus Cristo, e houve uma grande bonança. E eles sentiram um grande temor. E daí Deus falou assim para eles, Jesus Cristo: até o mar e o vento, ele obedecem, porque Jesus, ele que acalma o mar, ele que acalma a tempestade, e ele que acalma o vento forte. E essa palavra fala tanto comigo que Deus manda a gente calar-te, a gente confiar em Deus, a gente não ter medo das tempestades da vida, das adversidades, das dificuldades, das tribulações, dos momentos muito difíceis, dos momentos até de dúvida que você pode ter às vezes, do que você tá passando. Você fala: nossa Deus, mas tô passando por isso, eu sirvo a Deus, né? Às vezes é normal a gente sentir assim, mas você passando pelas tribulações, por momentos difíceis, você tá passando pela tempestade.
mas você tem que crer, confiar que Jesus está no barco. Você tem que confiar, estar convicto do seu coração, descansar no Senhor e saber que Ele cuida de você, Ele está no controle da sua vida. Que essa tempestade, Deus acalma. Essa tempestade não vai te matar, não vai te destruir. Essa tempestade, Deus acalma. Essa tempestade vai te fortalecer, vai aumentar a sua fé. Essa tempestade você vai crescer e você vai se aproximar mais de Deus. Que tem coisas que Deus permite a gente passar pra gente se aproximar dele. E Deus tem falado muito comigo, né? Que em meio aos momentos difíceis que a gente passa na vida, seja qual área, o Senhor está conosco. E não é diferente. Nessa passagem, Deus acalmou o mar, mas os discípulos teve medo. Mas Jesus falou, por que vocês estão com medo, homem de pouca fé? Jesus quis dizer para eles que eles estavam com pouca fé, porque eles não estavam confiando no Senhor, eles estavam desesperados com a situação, tudo que eles estavam passando. Mas quem está no controle do barco, quem está no controle da nossa vida é Deus, né? E essa palavra fala muito comigo. Deus falou muito comigo essa semana, esses dias, sabe, que tem passado, que a gente passa por tanta coisa na terra, mas muitas coisas. Mas a gente fica muito preocupado, fica ansioso, fica angustiado, fica desesperado com a gente tá passando. Mas daí a gente esquece que quem está no barco, quem está no centro da nossa vida, a gente tem que confiar, a gente tem que crer. A gente tem que descansar nosso coração no Senhor. A gente esquece que tem um Deus que está no controle de tudo e a gente acaba desesperando, querendo resolver tudo. E tem problema que a gente não resolve, é só Deus. Mas a gente tem que fazer a nossa parte de colocar em oração, de orar, de buscar a presença de Deus. Então, Deus fala que tem coisas que não é para nós resolver, para o Senhor, mas aquilo lá, os discípulos estavam com medo e Deus falou que não era para eles ficar com medo da tempestade, porque Deus que estava no barco. A gente vai passar por tempestade, mas não vai nos afundar, porque Jesus Cristo passa conosco, Jesus Cristo está conosco. E a gente passa por muitas situações na vida, né, que a gente fala, meu Deus, sou desesperado, como que eu vou resolver isso? Mas é Deus que resolve. A gente fica ansioso, fala, nossa, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Mas é permissão de Deus. Nada nessa vida é por acaso, tudo tem uma permissão de Deus. Tem um que fala muito comigo assim, ó. Fala assim, os planos de Deus ninguém impedirá. E fala assim, pode o vento soprar, a terra pode... Essa música é tipo assim, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Se passares pelas águas, estarei contigo, filho. Se passares pelo fogo, elas não te queimarão. Então essa música fala muito comigo, que Deus, Ele está conosco. Se a gente passar pelo fogo, Ele vai passar conosco, nós não vai se queimar. E até mesmo nos momentos difíceis de tempestade. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.